O Papo de Inter tá no ar desde janeiro de 2021. E desde então, a gente já falou de Europa, América Latina, África, Ásia e tudo quanto é lugar. E se você nos acompanha, você sabe que a gente conta a história dos países que são temas dos nossos episódios, mencionando figuras importantes desses locais e trazendo inclusive um bando de nome difícil para vocês. E um dia, conversando, eu e a Beth, a gente se deu conta que tem duas pessoinhas que a gente nunca falou sobre. Nós duas. A gente até já contou a nossa história em uma live ou outra que aconteceu nesses últimos meses, mas era aquele negócio. Se você não estava ligado ali, na hora, assistindo aquela live, a história podia passar batida. Então, a gente decidiu parar tudo e contar um pouco mais sobre nós. Mas o mais importante, a gente quer te contar como o Papo de Inter surgiu e os nossos objetivos com ele. Então, se você não ouviu nenhum outro episódio nosso, bem-vindo! Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravog. E esse é o Papo de Inter. Notre volonté. Make America great again. Poner esos sueños en marcha. Actitud muito plano. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Já vai se acostumando que um dos jargões que você mais vai ouvir por aqui é um começando pelo começo. E a gente vai começar pelo começo por aqui, falando quem somos nós. E para isso, a gente vai com a voz de cada uma, te contando um pouquinho sobre as nossas vidas e começando por mim, Elizabeth. Mas já adianto aqui que todo mundo me chama de Beth. E não, meu nome não é pela Rainha Elizabeth, ou como a gente gosta de chamar por aqui, a nossa querida Betinha. Eu sou paulistana, jornalista e formada pelo Mackenzie. E eu, de forma indireta, sempre soube que queria ser jornalista, mas nunca soube muito bem por quê. A minha mãe sempre teve um crush no jornalista Roberto Kovalik, que durante a minha infância ele era correspondente do Japão e depois em Londres. E por meio do interesse da minha mãe, eu comecei a prestar atenção nele. Mas não de forma de crush, tá bom? E sim porque eu comecei a prestar atenção no trabalho dele. Na verdade, eu percebi que eu podia fazer aquilo e que eu queria ser correspondente internacional. Eu sempre brinco que eu escolhi ser correspondente antes mesmo de escolher ser jornalista. Mas foi só em 2015, quando eu fiz um intercâmbio no Canadá, onde eu conheci pessoas do mundo todo, que eu tive a certeza que queria falar desse mundão. Eu tive um enorme privilégio de poder viajar para vários lugares do mundo, sendo tão nova. Mas a ideia percorreu cada canto desse planeta. Durante a faculdade, eu consegui um estágio na Record TV, que foi onde eu conheci minha parceira, sócia e amiga Andressa. E foi lá que eu construí os meus primeiros anos na minha carreira. Em 2021, eu desbravei o mundo do jornalismo e estou conhecendo novos lugares, redações e emissoras por essa São Paulo. E foi nesse ano turbulento que eu trabalhei até de madrugada que surgiu a ideia do Papo de Inter. Mas antes eu vou deixar a Andressa se apresentar para vocês. Bom, eu sou a Andressa Isfer, eu também sou paulistana e jornalista, mas eu sou formada pela Faculdade Casper Libero, e eu sou apaixonada por essa profissão. Eu costumo começar a minha história falando que eu soube que seria jornalista desde criancinha. Isso porque eu adorava contar histórias, escrever histórias, fazer perguntas pra qualquer pessoa e viver no meu mundinho da lua como uma boa pisciana. Eu de fato decidi seguir carreira como jornalista aos 14 anos, quando a minha mãe olhou pra minha cara e disse: "Você tem um jeitinho de jornalista?" Enfim, ela disse isso e eu fui fazer o quê? Fui procurar em tudo quanto é lugar o que raios era ser jornalista. E foi quando eu realmente me descobri. Enfim, eu entrei na faculdade querendo fazer jornalismo impresso, trabalhar em jornais grandes do Brasil, até descobrir o rádio e a televisão principalmente. E foi entre um estágio e outro que eu fui parar na Record TV, onde eu conheci a senhorita Elizabeth. Até então eu sabia que eu amava internacional e meus olhos brilhavam quando tinha algum correspondente dando palestra na faculdade, mas eu não tinha ideia do que fazer com isso. Eu também tive o maior privilégio de poder viajar para vários países e conhecer culturas diferentes da minha. E eu amava tudo isso. Mas eu sabia que o que eu queria mesmo era morar em outro país. Nem que fosse por um tempinho. Então, terminada a faculdade, eu me mudei para Barcelona, onde eu fiz um mestrado em jornalismo internacional e descobri que era isso mesmo que eu queria fazer. Como o mundo é uma caixinha de surpresas, foi durante esse meu intercâmbio que a pandemia surgiu, acabou com algumas oportunidades e me fez de fato voltar para o Brasil. E foi nesse limbo entre voltar do intercâmbio e arranjar um emprego que o Papo de Inter apareceu.
Bom, e tudo começou lá no final de 2020. No meio da pandemia, eu tava me sentindo meio perdida na carreira e me deparei com um curso do pessoal lá do programa Que Mundo é Esse da Globo News. Eu sempre fui fã do programa, afinal são 3 jornalistas, produtores e fotógrafos que viajam pelo mundo contando a história dos lugares mais distantes desse planeta. Eu fiz o curso e depois disso eu entrei para a comunidade do André Fran, que é o diretor do programa. Na comunidade, a gente discute sobre jornalismo, política internacional e participa de todo o processo de produção do canal de YouTube do Fran. E o mais legal é que o Fran chama pessoas do meio, então do jornalismo, da fotografia, para umas conversas de Zoom super legais. E no meio disso tudo, eu tava de bobeira em casa e tinha visto a Beth participando de umas reuniões do Zoom, discutindo política internacional, umas coisas super assim. Então eu chamei ela e falei: Amada, o que é isso aí? Chama as amigas. E ela me passou um link. Eu me inscrevi e comecei a participar da tal comunidade do Fran. Então, reunião aqui, convidado especial ali. Tanto eu quanto a Beth, a gente ficava com os olhos cada vez mais brilhantes e falando sobre jornalismo todo santo dia. Até que veio um convidado especial que mudou tudo. Era ele, o Alexandre Aguiar, que é jornalista e radialista. Durante um encontro por Zoom com ele, em uma terça-feira à noite, eu e a Andressa, a gente estava lá ouvindo histórias inspiradoras quando a Andressa me chamou no Zap e disse: Amiga, e se a gente fizesse um podcast? E a minha única resposta possível foi: bora! Isso era lá em dezembro de 2020. A gente passou mais ou menos um mês conversando sobre o assunto, vendo qual formato a gente queria fazer e tudo seguiu de forma bem natural. E o mais maluco disso tudo é que eu aposto que o Alexandre Aguiar nem sabe o impacto que ele teve no Papo de Inter. A gente tem que contar pra ele, vamos ver se o próximo episódio que a gente gravar disso a gente vem com a atualização da reação dele. Mas enfim, a ideia do Papo de Inter sempre foi fazer alguma coisa leve e explicar as questões do mundo como se a gente estivesse falando com os nossos amigos. Nós duas sempre fomos as amigas do grupo em que as pessoas vinham perguntar sobre eleições americanas ou uma treta que estava rolando no Irã. E foi assim que surgiu o nome do podcast. Por incrível que pareça, Papo de Inter foi a nossa primeira opção. Porque é isso, é um papo sobre o que tá rolando nesse mundão. E lá no início a gente chegou a fazer um piloto que, meu Deus do céu, nunca vai ver a luz do dia. Mas ele foi ótimo pra gente entender como a gente montaria o roteiro, qual seria a forma de gravação dos episódios, enfim, como que a gente ia fazer o Papo de Inter funcionar. A nossa segunda tentativa logo se tornou o nosso primeiro episódio sobre a vacinação contra a Covid no mundo. E de lá pra cá, a gente já falou praticamente de todos os continentes. Falamos de guerras, eleições, novas leis, sobre esporte, protagonismo da mulher no mundo, golpes, desastres naturais, enfim, o que não falta é assunto nesse mundo. E de lá pra cá, a gente já tem mais de 20 episódios publicados, disponíveis em 6 plataformas digitais de áudio, e contamos com a participação de 12 convidados super especiais. É uma trajetória curta, porém muito linda e especial. A gente criou uma página no Instagram, uma no Twitter, o que fez com que a gente tivesse que sair completamente da nossa zona de conforto e virar meio que social medias. Fizemos 2 lives e a cada dia a gente aprende mais e mais e mais. A gente conta também com a super ajuda dos meninos da Sound Luiz, que editam os nossos episódios e são os nossos primeiros ouvintes. Meninos, fiquem à vontade para dar um oizinho aqui. Olá meninas, olá ouvintes, aqui é o Guilherme falando. Olá pessoal, aqui é o Luiz falando, abraço a todos. Abraços. A gente até comprou microfones especiais e estamos fazendo de tudo para entregar sempre os melhores episódios para vocês. E esse projeto, acima de tudo, é um projeto que a gente faz com muito carinho e que nutre as nossas almas apaixonadas pelo jornalismo internacional. O podcast abriu nossos olhos e não só para o mundo, mas também para as nossas carreiras como um todo. A gente sempre achou que iria viver e morrer em redações de jornalismo tradicionais por aí, mas o podcast despertou um instinto empreendedor e nos mostrou que podemos ir além. A gente fala que o sonho principal é viver do podcast, é viver dessa paixão e realizar os nossos sonhos de viajar pelo mundo. A gente quer continuar falando de outros países e continentes, mas estando nesses lugares. A gente quer que vocês viajem com a gente e descubram novas culturas, línguas, comidas e formas de pensar. O Papo de Inter pode ainda estar no começo, mas vocês ainda vão ouvir muito da gente por aí. E antes de encerrar esse episódio tão especial, a gente quer agradecer a você que nos acompanha desde o início e para você que chegou agora. É sempre muito bom viajar por esse mundo acompanhado de pessoas
pessoas tão incríveis. O nosso super obrigada sempre. E se você quer nos conhecer mais e trocar uma ideia com a gente, é só chamar a gente lá no Instagram, no @Papo de Inter Podcast, tudo junto, que a gente vai adorar te conhecer. E com tudo isso, a gente te espera na próxima semana para mais um episódio. Até mais! A gente nunca vai saber encerrar um episódio. Gente, mais uma coisa que vocês têm que saber da gente é que a gente não sabe terminar episódios, se vocês tiverem alguma dica. Nossa, aceitamos muito. Tchau, gente. É isso, tchau!